Capítulo de número 1, versículo 27. Todos acharam? E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz, quem falava comigo, disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. E me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Amém? Pode se assentar e adore ao Senhor Jesus Cristo com palmas. Filhinhos do Senhor Jesus, Ezequiel foi um homem que foi tomado de Jerusalém, com cerca de 10.000 homens da mais alta classe de Judá, e foram deportados para a Babilônia por mão de Nabucodonosor. Ezequiel foi levado cativo, Ezequiel foi levado preso no ano 597 a.C. Ezequiel estava dentro da Babilônia, um lugar que tinha vários deuses, uma terra que era pagã. Mas a Bíblia diz que agora Ezequiel está na beira do rio Quebar. E quando Ezequiel está na beira do rio Quebar, Deus resolve a se apresentar a Ezequiel, filho de Buzi. Ezequiel, sendo filho de Buzi, ele tinha linhagem sacerdotal. Ezequiel foi um homem que foi treinado para ser sacerdote, para estar no templo em Jerusalém, cuidando dos rituais e das coisas do Senhor Deus. Fora de Jerusalém, aqui ele está em Babilônia, e ele não pode cumprir agora o seu sacerdócio. E ele vai dizer que no 5º dia, no 4º mês, com seus 30 anos de idade, estava eu na beira do rio Quebar, quando eu olhei para os céus, e os céus se abriram. Ezequiel, ele deixa descrito e registrado que quando o céu se abre, vem-se um vento tempestuoso do norte. E quando ele olha para o norte, ele vê uma nuvem vindo ao seu rumo. Segundo diz a Bíblia, Ezequiel agora está tendo uma visão transcendental. Ezequiel está saindo agora dos seus olhos físicos para contemplar algo muito espiritual que está vindo sobre ele. Diz-se Ezequiel nas Escrituras, no capítulo de número 1, que ele via uma nuvem vindo para o seu rumo, com vento tempestuoso do norte. E quando ele olhava para esta nuvem, disse o profeta que dentro da nuvem tinha um fogo que se movimentava. Dentro da nuvem tinha um fogo que se mexia. E quando ele continuou olhando para esta nuvem, ao derredor desta nuvem saía um resplendor. E ele continua registrando no capítulo de número 1, que quando ele olhou para a nuvem, ele viu algo que como se fosse da cor de âmbar. Ele olhou e viu uma cor de âmbar saindo do meio do fogo.
A cor do âmbar se misturava com fogo. É muita coincidência, mas a cor do âmbar é mais ou menos esta cor deste negócio que está no altar. É mais ou menos parecida com a cor do ouro. Aquela nuvem representava a glória de Deus, pois sabemos que Deus guiava Israel através da nuvem de fogo de noite e da coluna de dia de nuvem. Então esta nuvem aqui é uma representação da glória de Deus se manifestando ao profeta, porque o povo estava exilado, cativo. As pessoas estavam tristes de cabeça baixa, porque eles estavam longe de sua terra. Segundo o estudo que eu vi, perto do rio Quebar, era o lugar onde as pessoas ficavam se lamentando por causa da sua terra, porque eles já não estavam mais na sua terra. Perto do rio Quebar era o lugar que eles buscavam a Deus e adoravam a presença do Pai. E Ezequiel está dizendo: eu vejo um vento tempestuoso vindo do norte, e eu vejo um fogo que se movimenta, que paira dentro dessa nuvem, e eu vejo como uma cor de âmbar que está no meio desse fogo. Ezequiel começa a escrever e ele continua descrevendo o que ele vê. E ele diz: eu vi 4 seres viventes que saíram de dentro da nuvem. E eu vi 4 seres que começaram a apontar no meio dessa nuvem. A nuvem parou de ocultá-los e eles começaram a aparecer. Ezequiel agora, nesta visão celestial, ele vai nos apresentar agora os chamados querubins da Bíblia. Segundo Ezequiel escreveu, 4 homens se apresentam do meio da nuvem que está com resplendor e com fogo, a cor de âmbar. 4 homens saem para fora e Ezequiel escreve. Eles não eram homens normais, mas eles tinham o aspecto de homem. Mas quando eu olhei para a sua face, era mais de uma face. Eles tinham um rosto de homem. Ao seu lado direito eles tinham um rosto de leão. Ao seu lado esquerdo eles tinham um rosto de boi. E por trás eles tinham um rosto de águia. Cada um dos seres viventes tinham 4 cabeças. Cada um dos seres viventes tinha 8 olhos. A Bíblia diz que Ezequiel está escrevendo e está dizendo: estes seres são seres que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca tive uma visão dessa forma. Ezequiel está vendo algo que ele nunca viu em toda a sua vida, segundo a Bíblia nos mostra. E quando estes seres se apresentam, Ezequiel começa e escreve. E ele diz: estes seres, eles tinham 4 asas cada um. E embaixo de suas asas eles tinham 4 mãos. Eu olhei para o aspecto de seu peito, eu olhei para suas pernas. Segundo ele registrou na Bíblia, ele vai descrever que o aspecto do seu corpo eram como brasas ardentes de fogo. E Ezequiel continua a escrever, e ele diz: quando eu olhei, eu vi estes seres se movimentarem, e quando eles se movimentavam, saía um resplendor na velocidade de um relâmpago. Aqueles seres, quando eles começaram a se movimentar diante de Ezequiel, Ezequiel não sabia o que estava acontecendo, pois eles se movimentavam mais rápidos do que a velocidade da luz. São seres extraordinariamente extraordinários. O homem está vendo agora algo que ele nunca viu. E ele continua escrevendo e ele diz: eu olhei para os seus pés. A planta dos pés destes anjos eram como se fossem plantas de pés de bezerros. E eu olhei e eu vi. O profeta continua escrevendo: parecia até mesmo a cor do berilo, resplandecia como a cor do berilo. Aqueles pés daqueles anjos resplandeciam. As suas asas, com 2 asas eles voavam, e com 2 asas eles tampavam os seus corpos. O profeta também escreveu que as suas asas se interligavam uma nas outras, as suas asas se entravam em comunhão. Aí o profeta disse: eu olhei, no meio deles tinha um fogo que subia e descia. E quando o fogo subia e descia, no meio daquele povo, o fogo saía relâmpagos. E o profeta continuou olhando e ele diz: eu vi mais. Quando eu olhei, eu vi 4 rodas que estavam postas no chão. Eu olhei para aquela roda e era como se tivesse outra roda interligada dentro daquela roda. E quando eu olhei, eu vi que dentro daquelas rodas tinha muitos olhos. Muitos olhos estavam dentro daquelas rodas. E o profeta ficou pasmado olhando para aquelas rodas, porque o texto diz que o profeta ficou com medo. O profeta temeu o que ele via, aqueles anjos com as suas asas para cima interligadas umas às outras, o fogo que passava no meio dos anjos.
e saía relâmpagos e raios no meio daqueles anjos. Quando o profeta teve aquela visão, o profeta começou a escurecer, o profeta começou a perder as suas forças. Sabe por quê? Porque quem estava diante dele era um anjo poderoso. Porque quem estava diante dele não era um homem, mas quem estava diante dele era um ser totalmente fora do natural do homem. Era inatural o que ele estava vendo. 4 seres viventes que estavam na tua frente: cabeça de homem, cabeça de leão, cabeça de boi, cabeça de águia. E quando ele olhou, ele disse: esses seres, eles não se viravam, estes seres andavam para frente, andavam para trás. Sabe por quê? Na sua interligação, eles tinham 4 rostos. Eles tinham rostos para frente, eles tinham os rostos para a esquerda, rostos para a direita e o rosto para trás. Então, eles não precisavam se virar, só bastavam se mexer numa velocidade inacreditável e numa velocidade indescritível. Aqueles seres se movimentavam. Ezequiel disse: eu vi as 4 rodas que estavam ao seu derredor. E Ezequiel falou: quando eles se movimentavam, as rodas também se movimentavam, porque o espírito do anjo estava na roda. E quando o anjo voava, as rodas voavam. E quando o anjo descia, as rodas desciam. Ezequiel está tendo uma visão muito poderosa. Ezequiel está tendo uma visão de outra dimensão. Ezequiel está tendo uma visão de outra atmosfera. Ezequiel diz: o céu se abriu, a nuvem veio, o fogo saiu. E quando eu olhei, eu vi 4 seres viventes que ali estavam. Quando eu digo que eles tinham 4 cabeças, eu digo que cada um tinha 8 olhos. E quando eu digo que eles tinham 8 olhos, aqui eles estão representando a onisciência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Todas as coisas Deus vê e Deus contempla. Quando eu digo que os anjos interligaram as suas asas, aqui é Deus mostrando a comunhão que os céus têm, a comunhão que os anjos têm, a comunhão que paira no céu. Quando eu olho aqui para a Bíblia e vejo ele falando dos pés, eu vejo na Bíblia a representação dos pés dos querubins, é a pureza, mostrando a pureza dos anjos. Mas quando eu vejo as brasas de fogo ardente no corpo dos anjos, quando eu vejo os relâmpagos saindo, eu vejo aqui a onipotência de Deus se manifestando desses seres viventes. E se você acha que acabou, tem mais. Aleluias, pode esperar que tem mais aqui nesta noite. Aleluias, não para por aí. Você só está vendo o recheio do bolo, mas eu vou entrar dentro do bolo e vou te mostrar o que Ezequiel viu. Aleluias, glória a Deus. Ezequiel tinha tudo para ser omisso com a palavra. Ezequiel tinha tudo para se esconder da palavra. Sabe por quê? Porque ele foi tirado de Jerusalém. Ele abandonou o sacerdócio que ele iria exercer. Não tinha mais a incumbência do sacerdócio, mas todavia Deus se apresentou a Ezequiel para chamar Ezequiel para levar advertência à nação, pois a nação estava na prostituição espiritual. A nação estava na pior situação que um homem pode se encontrar. Pregador, qual é essa situação? A pior situação que o pregador ou o homem pode se encontrar. A pior situação que o homem pode se encontrar é a situação que o diabo está. E qual é a situação? Desviado do caminho da santidade e da justiça, desviado da pureza, desviado do Deus vivo. Agora Ezequiel olha esses 4 seres viventes que estão voando perante a sua face. Aí Ezequiel diz: quando eu olhei, eu vi por cima dos seres viventes um firmamento. E quando eu vi por cima dos seres viventes um firmamento, esse firmamento era como cristal, era terrível, segundo disse o profeta. Ele falou: é terrível esse firmamento. Mas quando o profeta estava olhando para esse firmamento, segundo diz a Bíblia, por cima do firmamento sai-se uma voz. E quando sai uma voz por cima do firmamento, segundo diz a Bíblia, Ezequiel olha e contempla. E quando ele contempla, ele diz: eu vi como a semelhança de um trono. E este trono era como se fosse feito da pedra de safira. A pedra de safira é azul. E ele disse: quando eu olhei por cima do trono, eu vi a semelhança de um homem. Era como se tivesse um homem por cima do trono. E ele disse: quando eu olhei para o corpo daquele homem, dos lombos para cima,
e dos lombos para baixo saía fogo e cor de ambar. E ele falou: e quando eu olhei, saía um resplendor daquele homem, daquele trono. E ele falou: por cima do trono estavam várias cores como o arco. Quando ele fala que por cima do trono estavam várias cores como o arco, aqui Ezequiel está mostrando a aliança que Deus fez com Noé. Quando Deus fala para Noé: faça uma arca da madeira de gófera, porque eu vou sucumbir a nação, porque eu vou sucumbir a terra, porque o povo se encontra no adultério, porque o povo se encontra no pecado, porque o povo se encontra na prostituição. Lá vai Noé, cerca de 120 anos, montar uma arca, fazer uma arca. Segundo diz a Bíblia, Noé estava ali construindo a arca. Segundo diz a Bíblia, Deus fala para Noé: Noé, entra na arca, e os animais também entram dentro da arca de parapostar. Segundo diz a Bíblia, Deus mandou um dilúvio terrível sobre a face da terra. Deus eliminou os habitantes de sobre a face da terra. Deus tirou toda a raça que estava em pecado de sua face, mas Deus poupou a Noé. Segundo diz a Bíblia, Noé sai da arca, e quando Noé sai da arca, uma palavra Deus fala para Noé. Deus fala: Noé, eu me arrependo do que fiz, Noé, e eis aqui o meu arco nas nuvens que você verá. Isso aqui é a representação da aliança de um Deus com o homem. Quando Ezequiel olhou para o trono, e Ezequiel viu o arco com as cores, ali Deus estava mostrando a aliança de Deus com o homem, porque a aliança de Deus com o homem não foi revogada, não foi excluída. A aliança de Deus com o homem ainda é enfática e ainda é notória para todos que quiserem ver. Só basta o homem se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, e ele encontrará descanso para a sua alma. E quando Ezequiel olhou, o fogo saía daquele trono, e quando Ezequiel olhou, relâmpagos saíam daquele trono, e o Todo-Poderoso estava sentado sobre o trono. Ele estava por cima do trono, e o resplendor estava ao seu derredor. E a Bíblia diz que quando Ezequiel olha, no capítulo de número 2 do livro de Ezequiel, Deus brada no trono e Deus fala: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando a Bíblia diz Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo, se Deus falou põe-te em pé, porque ele estava caído. Sabe por que ele estava caído? Porque diz a Bíblia que quando ele viu a glória de Deus, ele não aguentou. Diz a Bíblia que quando ele viu quem estava lá no trono, ele não aguentou. As forças de seu corpo acabaram e o seu corpo caiu no chão. Assim também caiu Daniel, no livro de Daniel, quando o anjo apareceu na frente dele, e ele escreveu nos seus braços, eram como bronze polido, e eu vi, era como se fosse um relâmpago o seu rosto. A Bíblia diz que Daniel caiu no chão, e Daniel não conseguiu olhar para aquele anjo. Também diz Apocalipse capítulo de número 1, que quando João da ilha de Patmos foi arrebatado, Jesus apareceu a João mandando, e ele disse: os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu cabelo era branco como a lã branca, e as suas vestes eram brancas. Eu olhei para os seus pés, era como se eles tivessem sido refinados no fornalho, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Aí quando João olhou esta cena, Jesus andou para o lado dele, Jesus chegou até João. A Bíblia diz que João não aguentou, o corpo de João desfaleceu e João caiu no chão. E quando João caiu no chão, Jesus estendeu a mão para João na destra e falou: João, olha para mim, João, eu sou aquele que estive vivo na terra, mas fui morto. Mas olha para mim, João, eu estou vivo para todo sempre. Mas olha para mim, João, eu continuo vivo, João. Olha aqui, João, para as minhas mãos, João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Eu possuo a chave da morte e do inferno. Jesus estava dizendo para João: João, eu morri, mas agora eu estou vivo, porque o Espírito desceu do meu túmulo e me levantou o terceiro dia para a glória e honra do Pai. Então Ezequiel não aguentou o peso da glória de Deus. Ezequiel caiu no chão, e a voz de Deus veio no versículo de número 1 do capítulo de número 2 e disse: homem, fica-te em pé. Aleluia, assim eu falarei contigo. Deus falou: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo.
Repara que na Bíblia, no versículo de número 1, quando Deus fala, ponte em pé e eu falarei contigo. No versículo de número 2, vai dizer que o Espírito Santo entra em Ezequiel. E o Espírito Santo coloca Ezequiel de pé. E depois Deus vai falar para Ezequiel. Mas repara que no versículo de número 1, Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, ponte em pé e eu falarei contigo. Deus está dizendo, Ezequiel, eu não uso anjo caído, eu uso o homem de pé. Ezequiel, eu não uso pessoas que estão presas ao chão da terra, eu uso pessoas que estão de pé. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí a Bíblia diz no versículo de número 2 que o Espírito Santo de Deus entrou em Ezequiel e colocou Ezequiel de pé. No versículo de número 1, Deus falou para Ezequiel, ponte em pé e falarei contigo. Mas no versículo de